E eu convido você aqui também a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Nós estamos na nossa série A Cruz do Rei. Nós estamos aí perseguindo, explorando o que João Marcos escreveu no seu Evangelho. Escreveu para os seus primeiros ouvintes lá no primeiro século, mas como palavra de Deus, João Marcos escreveu para nós também, que somos discípulos de Jesus e que andamos com esse Deus que luta por nós. E nessa noite, queridos, o tema do nosso sermão, da nossa mensagem é o Rei que vence por nós. E eu convido você, primeiro capítulo de Marcos, versículo 12 e 13. Semana passada a gente viu o batismo do nosso Senhor e Salvador e hoje nós veremos a tentação de Jesus. Todos encontraram? Marcos fica no Novo Testamento. Depois de Mateus, vem Marcos. E assim diz a palavra de Deus, ouça com fé, conforme registrada por Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Esta é a palavra de Deus. Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças pelo privilégio, pela oportunidade, pela dádiva que nós temos de estarmos aqui neste momento diante da tua palavra. E a nossa oração, Pai, é que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor faça com que a gente venha realmente olhar para esse texto e entender que Jesus é o Rei que vence por nós, que nós podemos vencer as nossas batalhas diárias, as nossas lutas, porque Jesus já conquistou a guerra toda para o seu povo. Que nessa noite, Pai, o nosso coração possa ser realmente cheio dessa verdade, dessa alegria, que Jesus destrói o poder do mal e ele traz uma nova criação sobre todos nós. Enche o nosso coração, leva-nos a viver essa verdade no nosso dia a dia. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém. Queridos, em As Crônicas de Nárnia, na história O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, nós somos apresentados a um personagem chamado Edmundo. Num capítulo que tem como título Manjar Turco, Edmundo está perdido em sua primeira viagem a Nárnia. E ele então se encontra com a Feiticeira Branca. Inicialmente, a feiticeira o ameaça que o faria mal, queria machucá-lo, mas depois ela convida Edmundo para sentar-se com ela em seu trenó para que ela pudesse fazer algumas perguntas a Edmundo. Edmundo não tem outra opção senão obedecer, e uma vez no trenó ele come esse manjar turco e ele é encantado, enfeitiçado, ficando sob o poder da feiticeira e contando tudo o que ele sabia. Quando Edmundo, queridos irmãos e irmãs, ele fica ali encantado pela comida, ele começa realmente a perder o senso do medo, do temor que ele sentia à primeira vista. Mas agora ele já estava ali até mesmo com um manto da feiticeira branca em cima dele. Ele estava inteiramente do lado da feiticeira branca, dessa princesa que dizia ser a princesa de Nárnia. E aqui a gente vê que ceder à tentação faz com que a gente se junte à feiticeira, se afilie ao reino do mal. E quando você continua na história, e eu estou contando essa história porque a gente tem um monte de criança aqui, conte essas histórias para os seus filhos. Não pense que essas histórias aqui que a gente conta é só para preencher uma lacuna, não. Assista as Crônicas de Nárnia, é uma história cristã que está ali se passando. C.S. Lewis, quando escreve, ele era um ateu que se converteu ao cristianismo, e várias coisas que ele coloca ali nos lembra da própria fé cristã. E mais na continuidade da história, ali quando Edmundo está com a feiticeira, ela faz uma proposta para Edmundo que enche os olhos dele. Ela diz: olha, se você trazer os seus irmãos para cá, eu vou fazer de você rei de Nárnia. Você vai dominar e reinar sobre todo o meu reino, afinal, eu não tenho filhos.
Mas você precisa então trazer os seus irmãos para cá. A história continua, Edmundo volta para o seu mundo, depois as 3 crianças entram novamente em Nárnia e as 3 crianças reagem diferente ao nome de Aslan. Quando o castor fala o nome de Aslan, Susana, Lúcia e Pedro ficam felizes, ficam alegres, mas ainda com medo. Mas quando Edmundo escuta o nome de Aslan, ele fica com horror e com pavor. Por quê? Porque quando Edmundo caiu no conto da feiticeira, ele começou já a mostrar aquilo que estava no seu coração. Tanto que a gente vai continuar a história. Ele prefere trair os seus irmãos, tomar o partido da feiticeira, porque ele estava de fato encantado. O que, queridos, essa história de Edmundo traz para nós nessa noite, quando nós refletimos sobre a tentação do nosso Senhor Jesus? Essa história de Nárnia, junto com várias histórias da Bíblia desde o Éden, nos mostra a realidade que eu e você também vivemos. Nós não estamos longe daquilo que a Bíblia apresenta para nós, porque desde que nós caímos no feitiço, no encanto da mentira do mal, desde lá, o nosso mundo já não é mais o mundo que deveria ser. O nosso problema é que quando nós não ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos a voz da serpente. E nós, quando ouvimos a voz da serpente, nós trazemos morte, distorção a toda a criação. O nosso problema, o nosso real problema é a nossa separação de Deus. E lá no Éden, os nossos primeiros pais, que nos representavam a semelhança dessa história de mundo, caíram na mentira do diabo. Não é assim que Jesus nos ensina a orar? Todas as vezes que nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, o próprio Jesus nos ensina a dizer: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o mundo que eu e você vivemos é um mundo marcado por tentações, vozes de todos os lados, propostas de todos os movimentos, tentando nos fazer não ouvir a voz do Senhor, mas ouvir a voz do mal que continua querendo distorcer e perverter a boa criação de Deus. Isso é uma realidade, ou só eu que enfrento tentações? Você também é tentado, se você está vivo, não é assim? Tentações de todos os lados, e principalmente no nosso ponto fraco. Pensem no seu ponto fraco. Não é? Que cada um tem o seu. E nessa noite, queridos, nós vamos ver aqui na tentação de Jesus que ele é o rei que vence por nós. Se eu e você podemos vencer as nossas tentações, é porque o próprio Jesus já venceu por nós. Nessa noite, marca aí no seu coração, na sua mente, de tudo que a gente vai ver aqui um pouquinho. Jesus é o rei que vence por nós, lutando por seu povo, destruindo o poder do mal e restaurando a criação que estava sob o poder do pecado. Veja comigo a primeira verdade. Jesus é o rei que luta pelo seu povo. Olha aí o versículo 12 e o comecinho do 13. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias. Vejam, queridos, que não houve sequer tempo para comemorar o batismo de Jesus. Imagina você participando de uma coisa muito alegre, muito feliz, um grande evento. O que a gente faz depois de um grande evento? A gente comemora. Mas aqui no batismo de Jesus nem sequer deu tempo. Depois que a gente viu aquela cena escatológica, apocalíptica, o céu se abrindo, o Espírito descendo, Deus falando sobre Jesus, demonstrando de forma dramática a revelação de Deus em Jesus. Mal Jesus é batizado, o que acontece? Jesus é conduzido ao deserto. E olhem no texto, quem que conduz Jesus ao deserto? Quem que é? É o Espírito de Deus. É o próprio Deus que conduz Jesus ao deserto. E aqui, queridos, nós aprendemos que o caminho de Deus não é um ministério público poderoso, mas o caminho de Deus para cada um de nós é um caminho que passa pelo sofrimento, que passa pela luta, que nós temos coisas a travar para assim então desfrutarmos da vitória que Deus tem para nós. A primeira coisa, veja aí no texto, que o Espírito faz ao descer sobre Jesus é levar ele para o deserto, para o lugar
de provação. E isso, queridos, deve ficar bem claro para mim e para você. Porque quando a gente passa por momentos difíceis, a gente precisa ter uma visão clara de qual história nós estamos vivendo. Porque às vezes no nosso imaginário, às vezes na forma como a gente encara a vida, a gente acha que o diabo é o grande protagonista da história. Tem crentes que acham que quem manda nesse mundo é o próprio diabo. Não é assim? Tem pessoas que alimentam até uma paixão por essa figura misteriosa, mas aqui o texto é claro em dizer que quem conduziu Jesus, quem marcou esse encontro com Jesus foi o próprio Deus. O que está acontecendo aqui não é uma artimanha, uma cilada do diabo, mas o que está acontecendo aqui são os próprios atos de Deus na história. Assim como a encarnação de Jesus, o seu batismo, a cruz e a ressurreição, aqui nós vemos que Jesus está lutando pelo seu povo. Jesus é conduzido ao deserto para lutar, para travar uma batalha pelo seu povo. E eu pergunto para você, quem conduz a sua vida? Quem conduz a sua história? Quem que está dirigindo a sua vida? Seja se você está vivendo um grande capítulo feliz, ou se você está passando por um capítulo difícil, tenebroso, que te deixa angustiado. Quem conduz a nossa história, quem conduz as provações, e aqui nós somos lembrados, porque Marcos escreveu o seu evangelho para os discípulos de Jesus, que nós não somos maiores que o nosso mestre. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, que nós passaríamos por coisas difíceis, porque de fato esse mundo ainda está desorganizado. Mas Jesus, nesse mesmo trecho, quando ele está falando para os seus discípulos, ele diz: olha, vocês vão enfrentar coisas difíceis, mas tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E porque eu venci, vocês também vencerão. Queridos, aqui nós vemos que Deus, ele prova Jesus. E aqui a gente precisa entender que muitas vezes Deus nos prova, mas toda vez que Deus nos prova, a intenção de Deus é nos levar para perto dele. Toda vez que Deus manda a luta para você, toda vez que Deus manda uma circunstância difícil para você, Deus não faz isso para nos destruir, mas porque Deus é bom, Deus manda isso para dobrar os nossos joelhos diante dele, para que você não se levante e ache que pode encarar a vida sozinho. Deus nos prova, e quando Deus nos prova, é para que a gente dobre os nossos joelhos diante dele e adore a ele como único Deus. Mas quando Satanás nos tenta, a intenção de Satanás é o oposto de Jesus. Ele quer nos levar para longe do Senhor. Quando o diabo age nas nossas vidas, a intenção dele é nos afastar de Deus, é nos afastar do evangelho da graça, é nos encher de culpa e de medo. E aqui nesse texto, queridos, nós vemos que Jesus é quem luta por nós. E aqui nós vemos a graça de Deus. Porque hoje não nos vem, como o próprio Paulo diz, tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que eu e você sejamos tentados além das nossas forças. Deus mesmo nos dá um escape, uma saída, é Deus que socorre o seu povo. É Deus que conduz a sua história. Seja você vivendo alegrias ou você vivendo tristezas. Essa semana eu lembrei, quando estava preparando também o sermão, mas na terça-feira, uma música que chama O Tapeceiro. E quem trabalha com tapeçaria que sabe como que é, né? Quando você vê do lado inverso, naquele monte de fio, que você não sabe onde começou, onde terminou, não é assim? Mas quando você vê do lado certo, né, cada linha, cada cor faz sentido. Isso, queridos, precisa ficar claro para nós. É o grande tapeceiro que conduz as nossas vidas. Seja com alegrias ou seja com tristezas, o propósito de Deus é nos lembrar que Ele é quem luta por nós. É Ele quem conduz a nossa história. Mas veja aí que essa luta de Jesus não durou só um dia, não durou uma semana, mas durou 40 dias. E os 40 dias são importantes aqui, os irmãos lembram, na semana passada, que a gente viu que esse rei que chega, ele toma o nosso lugar. A tentação aqui não é algo sem significado, sem sentido. Jesus aqui está lutando pelo seu povo. Jesus aqui está tomando a nossa humanidade.
Assim como Jesus foi batizado em nosso lugar, aqui Jesus está sendo tentado por nós. E Jesus aqui está travando não uma batalha, como aquelas que eu e você enfrentamos todos os dias, mas aqui Jesus está vencendo a guerra maior, a guerra cósmica, e aqui Jesus está lutando por nós. Se eu e você podemos vencer hoje, se eu e você podemos ser transformados pelo poder de Deus, se eu e você podemos resistir no dia mau, é porque Jesus, durante 40 dias, enfrentou o poder do mal, lutou por todos nós. E aqui nós vemos que Jesus, ele luta pelo seu povo, ele luta por nós. E isso é mais significativo quando a gente lembra que esses 40 dias nos lembram várias histórias. Lembram de Moisés no tempo do deserto, lembram do povo de Israel sendo colocado à prova, Elias enfrentando o tempo difícil no deserto, todos esses episódios aqui que aconteceram no deserto, e Jesus aqui sendo tentado em 40 dias, nos lembra, queridos irmãos e irmãs, que Jesus é quem luta por nós. Ele toma o nosso lugar, ele é quem realmente nos salva. E aqui, queridos, eu quero fazer uma pergunta para você. O que as lutas estão fazendo sobre o seu coração? O que os tempos maus que nós estamos vivendo têm gerado dentro de você? Como que a gente tem lidado com as circunstâncias difíceis? Como que a gente tem lidado com essa pandemia que ainda nós estamos vivendo? Como que a gente lida com situações desagradáveis? A gente precisa lembrar que Jesus Cristo, ele lutou durante 40 dias para que hoje eu e você pudéssemos ter vitória sobre todas as coisas e ter o nosso coração protegido. Lembram da história de Ruth que a gente viu? Diante das mortes e da tragédia que se abateu sobre a vida de Noemi, Noemi ficou amarga. E muitas vezes, se a gente não cuidar, muitas vezes quando Deus às vezes nos manda e nos prova, a gente precisa lidar com isso. Porque pense, por exemplo, Adão e Eva, eles foram provados por Deus. Abraão foi provado pelo Senhor no deserto. Deus colocou o seu povo no deserto para ver o que está no coração do seu povo. É o que Deuteronômio diz. E aqui eu faço uma pergunta para você. Que tipo de pessoa nós estamos sendo? Porque o deserto é o lugar onde Deus mostra o que está no nosso coração. Por que o casamento é um céu na terra? Porque no casamento, queridos, é Deus transformando a nossa vida, transformando o nosso coração. Por que Deus fez a gente para viver em comunidade? Porque é nessas situações que nós realmente colocamos para fora aquilo que está dentro de nós. E à medida que nós colocamos para fora no deserto que nós enfrentamos, Deus é aquele, queridos irmãos e irmãs, que vai transformando o nosso coração. Porque Deus nos coloca aos pés da cruz e esse Jesus é quem luta por nós. Então, diante das suas fraquezas, diante dos seus problemas, não se desespere, muito pelo contrário, louve a Deus. Porque são essas coisas, como disse um pastor, que coloca eu e você de joelhos aos pés da cruz. Mas veja comigo uma segunda verdade. Aí na continuidade do texto, do versículo 13, Jesus, queridos irmãos e irmãs, não só luta por nós, mas olha o que acontece. Jesus, ele destrói o poder de Satanás. O texto diz que ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. E aqui nós não podemos perder de vista novamente que o que está acontecendo é um retorno a Gênesis 3. Desde que a gente começou, até quando a gente abordou Mateus ano passado, a gente continuamente viu isso. E quando os evangelistas escrevem seus evangelhos, eles querem colocar os nossos olhos lá em Gênesis, lá na história de Israel. E o que está acontecendo aqui novamente é isso. Mateus, Marcos e Lucas apresentam essa figura misteriosa, que no Éden estava na serpente, que João em Apocalipse vai dizer que é o grande dragão, a antiga serpente, e aqui Marcos aponta para uma batalha que está sendo travada contra o poder do mal. Jesus, logo no começo do seu ministério, vai enfrentar o arqui-inimigo de Deus, aquele que deturpou e perverteu a criação de Deus. E aqui, queridos, a gente precisa ter uma visão clara sobre essa figura. Eu e você precisamos ter uma boa teologia do diabo. Porque se a gente não tem uma teologia bíblica de Satanás, a gente não consegue olhar para a vida, olhar para os nossos problemas e entender o que está acontecendo.
Então, quando essa figura aparece aqui, a gente precisa lembrar que Jesus está definitivamente derrotando o poder do diabo. E quando a gente pensa no diabo, eu sei que a gente é presbiteriano, a gente quase não fala dele, mas a gente precisa tomar um cuidado. Porque, queridos, em relação ao diabo, como disse C.S. Lewis, num livro muito bacana que eu recomendo para vocês, Cartas de um Diabo ao seu aprendiz, ele diz o seguinte: a nossa raça, nós seres humanos, a gente pode cair em 2 erros igualmente graves quanto aos demônios. O primeiro erro que a gente tem que lidar é não acreditar nos demônios, é não acreditar que eles existem. Esse é o primeiro erro. E o outro erro é você acreditar nos demônios, acreditar no diabo e nutrir uma paixão, um interesse excessivo e doentio pelo demônio. E no Brasil, quem é evangélico talvez não sabe que isso aconteceu. Então, quando a gente pensa no diabo, a gente pensa no poder do mal, a gente não pode dizer que não existe, negar a existência dele, subestimar que ele está agindo ainda na história, mas nós não podemos também nos tornar um bruxo, vendo o diabo em tudo, culpando o diabo por tudo. A palavra de Deus nos ensina, queridos irmãos e irmãs, a ter um equilíbrio nessa coisa, e Jesus aqui nos ensina a ter esse equilíbrio. Por exemplo, Jesus, quando o diabo fala, Jesus já manda ele calar a boca. Jesus não entrevista o diabo, Jesus não quer conhecer o diabo. Porque toda vez que o diabo é descrito para nós, ele é descrito como adversário, como inimigo, como mentiroso, como homicida. Mas, queridos irmãos e irmãs, esta figura do mal está agindo, está batalhando, está tentando de alguma forma tirar os nossos olhos do foco que é Jesus. E não pense que o diabo, a própria Bíblia diz que ele aparece como anjo de luz. O diabo usa várias coisas para tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco daquilo que está acontecendo. O próprio Jesus advertiu os seus discípulos quando ele disse: olha, sejam astutos, sejam prudentes, como a serpente, sem malícia, como as pombas, porque vocês estão entrando em território inimigo. Nós precisamos, queridos, ter uma visão clara do diabo, porque só assim nós vamos poder ter vitória sobre todo o mal. Porque olha aí no texto, o texto diz que Jesus foi tentado, mas Jesus não foi só tentado pelo diabo. O próprio texto, os outros evangelistas concordam que Jesus aqui derrotou o poder de Satanás. Se no ninho do jardim, o primeiro homem, a primeira mulher foram derrotados, aqui no deserto, Jesus, o segundo Adão, é aquele que destrói o poder do mal. E aqui, queridos, eu pergunto para você, quem é o seu inimigo? O seu inimigo não são as pessoas. O seu inimigo não é a sua esposa, não são os seus filhos, não é o seu vizinho. O seu inimigo real é aquele que age por trás dessas coisas para tirar os nossos olhos de Jesus. E Satanás é mentiroso, Satanás ele adultera a boa criação de Deus. É só você olhar para a nossa cultura. O que é música boa hoje? Não é? O que é família hoje? O que é sexualidade hoje? O que é dinheiro, trabalho hoje? O que o diabo faz, queridos irmãos e irmãs, é inverter a boa criação de Deus, é confundir o propósito das coisas. O que o inimigo faz é colocar os nossos amores em desordem. E aqui Jesus, ele destrói o poder do mal, quando ele, pela palavra de Deus, derrota Satanás. Porque olha aí no Evangelho de Marcos, nós vemos, queridos, que Jesus ele veio para destruir o poder do diabo. Porque qual é o primeiro milagre de Jesus registrado em Marcos? Quem sabe? Qual que é o primeiro milagre que Jesus faz no Evangelho de Marcos? O primeiro milagre. Nessas horas é um branco. Mas o primeiro milagre que Jesus registra, que é registrado em Marcos, é quando Jesus ele expulsa um espírito impuro e imundo. E aqui, queridos, há uma ironia. Perceba essa ironia. Aonde estava esse homem com espírito imundo e impuro? Na sinagoga. Percebam como Satanás age. E quando Jesus aparece na sinagoga, um homem, de repente, ele é tomado por esse espírito imundo e ele grita: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei bem
Jerusalém que você é o santo de Deus. E as pessoas, quando viram aquilo, Jesus expulsando aquele espírito imundo, todos ficaram espantados e declararam sobre Jesus: ninguém viu coisa como essa. O que é isso? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena para os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou por toda a região da Galileia. O primeiro milagre de Jesus era Jesus declarando que ele veio para destruir o poder do mal. Jesus mal entrou na sinagoga, o poder do mal já não pôde permanecer. Mas pergunte também aí, veja também aí, qual que é a primeira parábola que Jesus conta no Evangelho de Marcos? Quem sabe essa? Está mais para frente aí. Uma parábola bem pequenininha. Quem sabe? Está lá pelo capítulo 3. Queridos, a parábola que Jesus conta aqui, ele diz uma história. Ele diz, olha o que Jesus diz. Quando ele fala do reino dividido, que uma casa dividida não pode subsistir, tem um trecho que Jesus diz assim: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que ele poderia expulsar demônios. Jesus está dizendo que ele poderia fazer curas extraordinárias, porque o valente já havia sido amarrado. E o valente aqui é o poder do mal, o valente aqui é o próprio diabo. E a gente acha que Deus ainda tem que derrotar o diabo. O diabo já foi derrotado na cruz. No ministério de Jesus, o diabo não pode mais contra o povo de Deus. Por que a igreja vai avançar? Por que o evangelho vai chegar a todas as nações? Porque o poder do mal já foi amarrado em Jesus Cristo. Jesus é aquele que amarrou o valente. Jesus é aquele que aqui no deserto começa a destruir definitivamente o poder do mal. Mas ainda assim, esse inimigo de Deus, ele teme e tenta se levantar contra o reino de Deus. Mas haverá um dia, queridos irmãos e irmãs, que nós esperamos ansiosamente, quando sobre todo o poder do mal e da morte, Deus será vitorioso. Não é assim que a gente vê na palavra de Deus? Haverá um dia que todos os inimigos de Jesus, todos os inimigos de Deus, serão colocados debaixo dos pés de Jesus. E a nossa certeza, a nossa vitória, eu e você podemos vencer. Eu e você podemos, queridos irmãos e irmãs, como igreja, destruir o poder do mal, porque o próprio Deus é aquele que vence por nós. Amém? Jesus veio, queridos, para destruir as obras do diabo. E nós vencemos o diabo como? Pela palavra de Deus. Aqui os evangelhos não registram, mas veja lá em Mateus e Lucas, Jesus ele vence o diabo pela palavra de Deus. E a gente precisa ficar alerta, porque o diabo, ele usa a palavra de Deus contra Jesus, mas ele distorce a palavra de Deus. E como João Calvino disse, o que o diabo mais faz hoje na história, no momento que a gente vive, não é visitar as igrejas, mas o que o diabo mais faz, queridos irmãos e irmãs, é fazer com que a gente se afaste do evangelho e da boa nova de Deus. O que o diabo mais quer é que você fique com a sua visão não clarificada, não clara daquilo que nós temos em Jesus Cristo. Eu lembro aqui de 2 apóstolos, quando, por exemplo, Pedro diz: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais a vocês. E lembre-se também do que o irmão do Senhor Jesus escreveu: portanto, sujeite-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus ele destrói o poder de Satanás. Mas veja comigo uma terceira e última verdade. Olha aí no texto finalzinho do verso 13. Jesus estava com as feras e os anjos o serviam. A terceira verdade que nós vemos aqui é que fora os 40 dias, o texto diz que Jesus estava com animais selvagens e os anjos o serviram. Jesus, queridos, ele luta por nós. Jesus, ele destrói o poder de Satanás. E aqui nós vemos que Jesus já começa a trazer uma nova criação. Existem algumas interpretações para esses animais aí.
Mas muitos estudiosos, e eu concordo com eles, esses animais estão aí como sinal da nova criação que já começou com Jesus Cristo. Um primeiro movimento que a gente pode ver, por exemplo, é quando o próprio Isaías disse que chegaria um dia, queridos e queridas, que o lobo habitaria com o cordeiro, que o leopardo se deitaria com o cabrito, que o bezerro, o leão novo e o animal selvado andarão juntos e uma criança o guiará. Que a vaca e a ursa, elas pastarão juntas, as suas crias brincariam, o leão comeria palha como o boi. O que nós vemos aqui nessa figura é que com Jesus uma nova criação já começou. Isaías termina esse trecho falando que o conhecimento do Senhor encheria a terra como as águas cobrem o mar. Essa referência aqui a feras, a animais selvagens, é uma lembrança para nós de que em Jesus está havendo uma restauração do Éden. Está tendo uma reversão da inimizade que surgiu com o pecado. É isso que está acontecendo aqui. Por isso que a gente precisa, quando olhar para Jesus, o que Jesus veio fazer. Jesus não veio só preparar a nossa vida depois da morte. Jesus não veio só para salvar a nossa alma. Jesus veio para resgatar um mundo de Deus que havia sido perdido por causa do pecado. E quando eu entendo isso, que em Jesus já começou uma nova criação, e que em mim há esse Espírito de Deus, que faz com que eu viva essa nova criação, tudo que eu faço tendo em vista o reino de Deus. Porque a nova criação já começou. Por que a gente olha para o trabalho e não olha o trabalho como fruto da queda? Porque o trabalho não é fruto da queda. Por que a gente olha para o casamento e a gente precisa preservar o casamento, amar o casamento? Por que a gente tem que olhar para a criação? E a gente quase não fala isso na igreja. É junho verde. Ações sobre ecologia, a gente quase não fala isso. Mas, queridos, Deus ele tem intenção, Deus ele tem prazer na sua criação. E esses animais estão aqui no primeiro movimento para lembrar a gente que se Adão não podia mais chegar perto de um leão que atacava ele, agora está aqui um novo Adão que traz uma nova criação sobre este mundo. E a gente é lembrado também por Oséias, quando o próprio profeta diz que naquele dia o Senhor faria uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Toda a criação louvaria o nome do Senhor. Não é isso que a gente viu quarta? Não é assim que o livro de Salmos termina? Todo ser que respira louva o Senhor. Mas o segundo movimento, que também faz sentido, eu quero que você pense nesses animais, é que a nova criação já começou, mas ainda não na sua plenitude. A gente aqui tem uma coisa que a gente chama dentro da teologia, que é o já e ainda não. Jesus já é rei sobre esse mundo, mas ainda não na sua plenitude. Ainda existem inimigos a serem derrotados, que inclusive Paulo vai dizer que a morte é a última inimiga a ser derrotada definitivamente. Jesus já reina, já trouxe uma nova criação sobre esse mundo, mas ainda o pecado está aqui. E uma outra coisa que a gente precisa lembrar aqui dentro disso, quando Marcos escreve o seu evangelho, Marcos escreve para pessoas que estão sofrendo perseguição. Marcos escreve para pessoas que estão perdendo seus bens, que estão sendo perseguidos, que estavam sendo mortos pelo Império Romano. Animais aqui, para alguns, tinham também como símbolo de horror e perigo. Muitos cristãos estavam sendo martirizados naquele tempo, e eles perguntavam, se Jesus já é rei, como que a gente ainda está passando por isso? Mais para frente a gente vai ver o João Batista pergunta. Olha, pergunta se ele é o Messias, porque eu estou aqui preso, vou perder minha cabeça. Se o reino de Deus já chegou, por que eu vou ser morto? Se o reino de Deus já chegou, porque ainda existem coisas ruins acontecendo. E Marcos nos lembra aqui, queridos irmãos e irmãs, que Jesus é rei sobre essa nova criação, mas essa criação, essa nova criação, só pode ser realmente tomada na sua plenitude, no caminho do sofrimento. Para nós, talvez, que moramos num país livre, isso não faça muito sentido. Mas pense nos países onde a igreja é perseguida.
Esses irmãos seriam lembrados que Jesus Cristo trouxe uma nova criação, ele venceu por nós, e mesmo nos momentos mais difíceis, Deus enviaria os seus anjos para suprir as nossas necessidades. O Elias gosta de história assim, de personagens na história. Quantos milagres esses irmãos não relatam? Estude, vai lá nos vídeos Portas Abertas. Quantos milagres, quantos anjos o Senhor realmente envia sobre o seu povo. E nós aqui que não sofremos a perseguição muitas vezes, mas somos chamados a passar pelo sofrimento, de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus no caminho do discipulado. Marcos nos lembra aqui, queridos, que em Jesus o reino de Deus já começou. E eu e você, que fazemos parte dessa nova criação, podemos viver cada dia com a esperança de que um dia todo este mundo será novamente o templo de Deus. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, coloque a sua vida e o seu coração diante do Senhor. Se você está passando por alguma prova, muitas vezes não fica claro o que está acontecendo, por que está acontecendo. Se você está passando por um tempo de sofrimento, de luta, eu quero lembrar você que quem luta por nós é Jesus. É Ele que conduz a história. É Ele que orquestra tudo o que acontece na nossa vida. E como nós aprendemos na palavra, todas as coisas, elas concorrem, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu e você somos nessa noite lembrados de que Jesus já destruiu o poder do mal, por isso você pode orar pela sua família, a sua família ser liberta do cativo do pecado. Você pode orar pelas pessoas e as pessoas podem ser salvas, porque Jesus já destruiu o poder do mal. Porque Jesus, como Apocalipse diz, já amarrou o dragão, a serpente. Ele não pode mais enganar as nações. E em Jesus, queridos, uma nova criação começou. E Deus usa as nossas vidas, o nosso trabalho, o nosso casamento, os nossos filhos, tudo que Deus nos deu, tudo que somos, para mostrar a este mundo que uma nova criação já começou dentro do nosso coração. Pai Santo, nós te louvamos pelo teu grande amor e pedimos, Deus, que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor realmente tome o nosso coração e que o Senhor nos lembre, Pai, que nós não lutamos sozinhos, o Senhor luta por nós, o Senhor é aquele que vai à frente do seu povo e nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque o Senhor já é o grande Cristo vitorioso que reina sobre todas as coisas. Traz paz ao nosso coração, traz, ó Deus, humildade, traz confiança, nos lembrando, Deus, que o Senhor, de fato, é o grande Rei que vence pelo teu povo. E todas as nossas lutas, na nossa família, na nossa casa, nós queremos colocar aos teus pés, sabendo que no Senhor, Pai, nós somos bem mais do que vencedores, porque Jesus já é o nosso grande Rei que vence por nós. Fique sobre nós, nós oramos em teu nome. Amém e amém.